Ó, então vamos corrigir aqui as atividades da semana 3 do PET 3. O número 1 está assim, ó, escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Letra A, que é os divisores de 1. É só eu procurar 1 divide por quem? 1 divide por 1 mesmo, só isso. Não tem mais divisores, né? Agora, a letra B, os divisores de 2. Aí eu procuro 2 divide por quem? 2 divide por 1, porque dá uma divisão exata, né? E 2 divide por 2. Divisores de 3. 3 divide por 1 e 3 divide por 3 mesmo. Então, são só esses daqui. Divisores de 4. Ó, aí o 4 divide por 1, o 4 divide por 2 e o 4 divide por 4 mesmo. Tá, gente? Eu tenho que procurar aqueles números que eu consigo dividir que dá uma divisão exata. Divisores de 5. 5 divide por 1 e divide por 5 mesmo. Divisores de 6. Ó, eu consigo dividir o 6 por 1, eu consigo dividir o 6 por 2, consigo dividir por 3 e depois pelo próprio 6. Divisores de 7. Ó, eu consigo dividir o 7 por 1 e depois o 7 por 7 mesmo. Divisores de 8. Eu consigo dividir o 8 por 1, consigo dividir por 2, por 3 eu não consigo, por causa que eu não coloquei aqui. Consigo dividir por 4, depois o próximo número que eu consigo dividir o 8 é por 8 mesmo. Divisores de 9. 9 divide por 1, divide por 3 e divide por 9 mesmo. Divisores de 10. Eu consigo dividir o 10 por 1, dividir o 10 por 2, dividir o 10 por 5 e consigo dividir o 10 por 10 mesmo. Divisores de 11. Eu consigo dividir o 11 por 1 e consigo dividir o 11 por 11 mesmo. Divisores de 13. 13 divide por 1 e divide pelo próprio 13 mesmo. O número 2 está assim. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Ó, esse aqui só tem um divisor natural, então não serve. Esse tem 2 divisores naturais, ó, o 1 e o próprio 2. Então, o 2. O número 3 tem 2 divisores naturais, que é o 1 e o 3, então o 3. Esse aqui não. Agora o 5, que tem 2 divisores naturais, 1 e o 5, ó, 1, 2. Então, o 5. Depois o próximo é o 7, que tem, ó, 1, 2. Depois é o 11, né, ó, que divide por 1 e por ele mesmo, então tem 2 divisores, o número 1 e o número 11. E depois o 13, que também tem 2 divisores, que é o número 1 e o número 13. A letra B tá assim. Quais tem mais de 2 divisores naturais? Agora, aqueles que têm mais de 2 divisores. Vamos ver. Ó, esse aqui que tem 3 divisores, ó, 1, 2 e o 4. Então, é o número 4. O número 6, ó, coloquei aqui o próximo é o número 6, que ele tem mais de 2 divisores. Ele tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 divisores. O número 8, que tem 1, 2, 3, 4. A quantidade de 4 divisores. Né? Tem mais de 2 divisores. O número 9, que também tem mais de 2 divisores, aqui tem 3 divisores ao todo, que é o 1, o 3 e o 9. E o 10, que tem 1, 2, 3, 4, 4 divisores. Tem mais de 2 divisores, então. Então, é 4, 6, 8, 9 e 10. Quantos divisores naturais tem o número 1? O número 1 só tem um divisor natural, ó, que é esse daqui. Número 3. De acordo com as informações sobre os números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva sua conclusão. Quem leu aí no PET fala que número primo ele tem a quantidade de 2 divisores, né? E números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Então, nesse caso, eu posso concluir que o número 1 ele não é primo porque não possui 2 divisores.
E também não é composto, porque não possui mais de 2 divisores. Então, essa é a conclusão que a gente pode ter sobre o número 1. Agora, o número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Então, é sim, e é o número 2, tá? O único número que é primo e par é o número 2. Número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Não, porque existem números ímpar que possuem mais de 2 divisores. Por exemplos, então, eu passei como exemplos, o 9, divisores de 9. Ele divide por 1, por 3 e por 9. Então, ele tem mais de 2 divisores. O número 15, os divisores de 15 são, ele divide por 1, divide por 3, divide por 5 e divide por 15. Então, ele também possui mais de 2 divisores. Ao todo, ele tem 1, 2, 3, 4 divisores, né? O 21, um outro exemplo é o número 21. Os divisores de 21, ele divide por 1, divide por 3, divide por 7, divide por 21. Então, ele é um número ímpar e não é primo, porque ele possui mais de 2 divisores. Esses 3 aqui são exemplos de números primos e que... Desculpa, de números ímpares e que não são... De números ímpares e que não são primos. O número 6, tá assim, sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Olha, se a gente for pensar em outros divisores de 2, a gente vai ver, por exemplo, 40 é divisível por 2, 80, 84 é divisível por 2, 76 é divisível por 2. E a gente consegue só olhar a unidade, a casa das unidades, e decidir se o número é ou não divisível por 2. Então, eu coloquei sim. Por quê? O número será divisível por 2 se ele for par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, se na casa das unidades for o número ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. O número 7 tá assim, Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números? Aí eu coloquei assim, para alguns números sim, porque não é para todos, tá, gente? Um exemplo aqui que a gente tem aqui que serve, essa regularidade serve, o exemplo é o número 10. Por exemplo, o número 10. Um número será divisível por 10 quando terminar em 0. Mas se vocês for, por exemplo, pegar o número 3, logo abaixo a gente vai ver sobre isso, vocês vão ver que o número 3 não adianta olhar as casas das unidades, não vai encaixar, tá? Então tem que tomar muito cuidado, não é todos os números, são só alguns números. O número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Então, eu coloquei aqui, números que são divisíveis por 5. Coloquei aqui uns exemplos, O 0 é divisível por 5, o 5 divide por 5, o 10 divide por 5, o 15 divide por 5, o 20 dá para dividir por 5, que dá a divisão exata, né? O 25 divide por 5, o 30 divide por 5, o 35 divide por 5 e por aí vai. Coloquei esses pontinhos de infinito porque continua, né? Se a gente for observar, todo número que divide por 5, ou ele termina em 0 ou em 5, Em 0, aqui tá terminando em 5, em 0 aqui em 5, 0 aqui em 5, aqui termina em 5 e por aí vai. Só em 0 e em 5. Então, o número será divisível por 5 quando for terminado em 0, que eu coloquei de azul aqui, né? Ou 5. Também coloquei de azul para marcar melhor. Número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades, que tá falando. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0, dá 3, que é divisível por 3.
No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6, dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? No caso é assim, tá? No critério de divisibilidade por 3, basta eu somar os algarismos do número. Se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, significa que esse número também é divisível por 3. O número 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? No meu caso, eu coloquei que sim. Aí tá perguntando você, e é uma resposta pessoal, né? Cada aluno vai responder de acordo com o que sabe. Se consegue, coloca sim. Se não consegue, coloca não. Número 11. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que um número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Ó, então, esses círculos significam início e fim, né? No início, eu coloquei, escolhe-se um número. Então, depois que a pessoa escolhe o número, aí eu usei o losango. O losango é a hora de tomar uma decisão. O cara diz que aqui está uma pergunta. Depois que escolheu um número, né? O número é par, aí tem que olhar. Como tem que tomar uma decisão, a gente usa o losango, tá, gente? Bom, aí pode ser sim ou não, né? Ó, posso ter ou sim, ou posso ter ou não. De acordo com essas respostas que pode ser, a gente vai continuar construindo o diagrama. Lembra que tem que pôr seta para ligar, né? Esse aqui que parece não é bem um círculo, né? Uma forma oval aqui, digamos tipo uma elipse mais ou menos, né? Tem que pôr seta ligando, colocar a seta ligando aqui. Dessa pergunta, tem uma seta para cá e outra para cá, uma indica que vai para o sim, a outra indicando que vai para o caminho do não. Bom, se for o caminho do não, se ele não for par, já descarta, o número não é divisível por 6. Porque para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se ele não é par, ele não é divisível por 2. Se não é divisível por 2, então de cara já descarta que não é divisível por 6. Mas existe a opção de ser sim. Caso o número seja par, a gente tem que continuar. Se for um sim, ó, vai colocando a setinha. Agora eu coloco um retângulo que indica uma atitude, né? Uma coisa, uma situação que eu tenho que continuar pensando e resolvendo. Então, some os números, some os algarismos do número. Somou. Agora é hora de tomar uma decisão. Coloquei o losango. Ó, coloquei essa seta, agora vem um losango. E é hora de ter uma pergunta no caso, né? Ó, o resultado da soma é divisível por 3? Tem que tomar uma decisão aqui. Então, esse é o losango. O resultado da soma é divisível por 3? Bom, daí eu posso ter duas situações, ou sim ou não. Tem o sim e tem o não, né? Ó, observe que tem as setas ligando. Caso seja o sim, olha só. Se for sim, então o número é divisível por 6. Caso seja o caminho do não, então o número não é divisível por 6, tá? Ó, percebe que o caminho do 6, ó, o caminho do sim, que vai dar um número que é divisível por 6, olha só. O caminho do sim, o número tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que ser um resultado do número divisível por 3. Que aí o número é divisível por 6. Bom, e aí terminou. Esse foi o último exercício, né?